Vamos falar sobre justiça. Justiça. Vamos falar sobre a dor da injustiça, né? Como é terrível você se sentir injustiçado. Começar com Aristóteles, falar um pouco de Platão, que vem antes de Aristóteles, mas aqui na nossa live a gente vai falar primeiro de Aristóteles. Vamos falar um pouquinho sobre Montesquieu e conversar sobre esse conceito tão bonito que é saber que a gente pode ser justo, né? A gente pensa na justiça como uma dimensão maior no poder judiciário, no poder que tem um juiz, que tem um promotor, que tem um delegado, que tem um advogado, mas eu queria trazer também um pouco para a esfera humana da justiça. Como é que eu posso fazer na construção da minha vida para ter a consciência de que eu estou sendo justo com as pessoas com as quais eu convivo? A consciência de que eu estou sendo justo comigo mesmo. A percepção de que eu tenho esse poder de, na relação com as outras pessoas, plantar justiça ou plantar injustiça. Ser correto ou não ser correto. Então, vamos começar com Aristóteles, né? Embora Platão venha antes de Aristóteles e tenha falado sobre justiça, mas para mim um dos livros mais significativos sobre a justiça chama-se Ética a Nicômaco. Ética a Nicômaco. Por que Ética a Nicômaco? Nicômaco era o filho de Aristóteles. E Aristóteles escreve para o seu filho, para explicar para o seu filho o que ele deveria fazer na vida para ser feliz. Então, olha, o primeiro conceito de justiça está ligado ao conceito de felicidade. Aristóteles vai escrever 10 livros para o seu filho, né? São como se fossem 10 capítulos, mas ele chama de livros. 10 livros dessa Ética Nicômaco para explicar o que significa a felicidade. Então, na visão aristotélica, todo mundo quer ser feliz. Nós sonhamos com a felicidade, nós buscamos a felicidade. Tudo aquilo que a gente faz, bom ou ruim, a gente faz imaginando que o resultado daquilo que nós estamos fazendo nos levará à felicidade. Quando a gente faz algo que é ruim, a gente não vai encontrar essa felicidade. Então, tudo que eu faço, diz Aristóteles, tem essa busca. Eu faço porque eu quero ser feliz. Eu estou comendo demais para ser feliz. Eu estou bebendo para ser feliz. Eu estou me preservando, eu estou fazendo ginástica, para ser feliz. É que às vezes eu não sei de fato o que me faz feliz. Às vezes a pessoa está carente e ela vai para um shopping, vai comprar porque ela acha que ela vai ser feliz. Ou eu estou carente, eu vou fazer um bolo para mim, vou comer o bolo inteiro e eu vou ser feliz. Depois de ter terminado de comer, talvez eu não sinta essa mesma sensação sobre felicidade que eu havia sentido antes. Bem, então Aristóteles está falando sobre felicidade. Tudo bem até aí? Livro Ética Nicômaco são 10 livros em que ele está explicando para o seu filho o que ele tem que fazer para ser feliz. O livro quinto, ele trata sobre a justiça. Por que ele demora alguns livros para chegar no tema da justiça? Porque antes de falar da justiça, Aristóteles fala do ser humano. Ele quer falar da nossa razão e da emoção, ele quer falar dos nossos desejos, das nossas escolhas, da nossa aspiração. Ele quer falar sobre o equilíbrio, o que a gente tem que fazer, né? Nós já usamos Aristóteles quando a gente falou sobre a coragem, por exemplo. Tudo tem que ter um meio termo, nada em exagero é bom para ele. Então, essa é a construção dele até chegar no livro da justiça. Quando ele chega no livro da justiça, a grande preocupação de Aristóteles é a seguinte: é impossível eu ser justo comigo mesmo e injusto com o outro. Porque a justiça, ela é um processo social. Quando eu sou injusto com o outro para ser justo comigo, como eu sei que eu fui injusto com o outro, eu não vou ser feliz. Vejam, o livro, ou os 10 livros, é um caminho para a felicidade. Eu não conseguirei ser feliz se eu não compreender o conceito do que é justiça, do que é ser justo com as pessoas. Por quê? A injustiça dói profundamente e eu acabo sentindo a dor do outro. A dor contra aquele que eu pratiquei uma injustiça. Minha gente, é muito triste ser injustiçado. Uma coisa é assim, né? Não gosta de mim, não deixou eu fazer isso, fez aquilo.
Outra coisa é alguém atribuir a mim uma coisa que eu não fiz. É muito duro alguém passar por isso. Eu já ouvi várias histórias, né, de pessoas que trabalhavam na casa de outras pessoas e foram acusadas de ter furtado alguma coisa que não fizeram. E a maneira com que vem essa patroa, esse patrão, né, para diminuir aquela pessoa, para reduzir aquela pessoa, para chamar de ladra, para xingar, e aí vai e acha o tal relógio, ou acha aquela joia que estava sumida, só que perdeu. E aquela pessoa que está sendo acusada, ela é a parte mais frágil daquela relação, e ela está triste, ela não pode perder emprego, ela está com medo, ela está mal, e o outro acusando. Dói profundamente isso. Você acusar uma pessoa sem saber que foi ela. Como outras, né, dores, elas nos incomodam na injustiça, quando você tem uma história bonita de amor e o seu amor não acredita em você. Está dizendo coisas que você não fez, mas alguém contou para ele, ele acreditou nisso e você se sente injustiçado. A dor da injustiça. Então, a gente tem a grande injustiça, né? Montesquieu, que é aquele que dividiu os poderes, executivo, legislativo, judiciário, né? Ele fala sobre essa harmonia dos poderes. Montesquieu dizia o seguinte: não há injustiça pior do que aquela praticada pela justiça. Porque quando você chega na justiça, você tem a certeza que na justiça as pessoas prestarão atenção em você. Que elas vão te tratar da maneira com que você imagina ser tratado. Que elas vão ter consideração com você. E de repente você se sente injustiçado. Eu falei para vocês, para a gente pegar Montesquieu aqui para dar um exemplo, eu falei para vocês verem uma série que chama Olhos que Condenam, né? Quem tem Netflix em casa, quem tem condições de ver, vale muito a pena ver essa série. E vale a pena ver uma entrevista da Oprah, que foi quem produziu a série, com os adolescentes que foram condenados, que agora são homens, né? E os artistas que fizeram a série. Para quem não viu, ou para quem não tem Netflix em casa e quer saber a história, houve um estupro num parque lá em Nova York, e uma promotora, ela estava com muita vontade de resolver logo aquele caso, porque um estupro de uma menina bonita, né, de uma loira, então tem que resolver o caso, tem que resolver. E a promotora, né, não tinha muitos indícios de quem havia feito aquilo. Bem, ela acabou condenando 5 adolescentes, um deles nunca tinha ido ao parque, nem estava no parque, porque teve uma arruaça do outro lado do parque. E como eles eram, né, negros ou latinos, ela aproveitou, falou assim, não, vamos colocar esses 5. E aí vem uma farsa da polícia, comandado por ela. O papel do promotor nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui, mas havia a promotora que chefiava a investigação e a promotora que foi para o júri. E elas foram combinando para condenar aqueles 5 adolescentes. Um deles tinha 13 anos de idade, nunca havia beijado uma mulher na vida. Ele foi condenado por estupro. O outro que foi condenado por estupro, que era o mais velho, que foi quem mais sofreu, nem estava no parque. Ele só foi acompanhar um amigo dele na delegacia, o dia que a polícia disse que ele teria que ir lá depor. O que eles fizeram com aqueles adolescentes, o sofrimento daqueles adolescentes. E aí é uma coisa assim assustadora nessa série, porque os 5 são muito simples, as famílias são muito simples, não sabem como defender e vão sendo enganados, né? Eles fazem uma farsa para um acusar o outro e eles vão chorando com medo do pai, com medo da mãe, eles não sabem o que está acontecendo. Eles dizem, mas quem é? E o interessante, minha gente, é que as provas que vão surgindo mostravam que não eram eles. Mas tem uma fala muito triste nesse filme, tem muita coisa muito triste nessa série, né? Mas tem uma conversa das 2 promotoras, quando uma promotora fala para a outra assim, nossa, mas todas as provas mostram que não foram eles. Inclusive eles conseguiram um DNA de uma meia lá que achou, e aí a promotora fala para a outra, mas a gente está com a imprensa do nosso lado, agora a gente não pode voltar atrás. Então vejam, numa disputa de agradar a imprensa, de virar celebridade, nessa disputa, você condena pessoas a ficar 12, 13 anos na prisão sem ter feito isso. E sabe como é que descobriram que não foram eles?
Um desses que estava na prisão, o último a sair, sofreu tanto lá. E aí o verdadeiro cara, que estava preso por um outro caso, que foi quem estuprou mesmo, foi e revelou que ele que havia estuprado, e aí fizeram os exames, bateu tudo, e aí liberaram esses adolescentes. É muito triste, assim, quando eu assisti, né, não sei se são 4 ou 5 episódios, acho que são 5, 4, mais a... Quando eu assisti o primeiro, eu falei, não vou aguentar assistir, porque dói tanto em você de ver a mentira, de ver a injustiça. E sabe o que acontece, minha gente? Isso que acontece nessa série, acontece nos fóruns pelo Brasil. Acontece com promotores, acontece com juízes. Alguns fazem de propósito, outros fazem porque estão apressados. A justiça ela não pode ter uma lentidão absoluta, mas ela tem que ter a cautela necessária para saber que ela está julgando gente, está julgando histórias de vida, está julgando sentimentos. Um juiz, quando ele decide se deixa uma pessoa presa ou não, ele está julgando a história dessa pessoa. Quando ele pega um adolescente ali que estava usando droga, e aí ele imagina se é traficante ou usuário, aí a pena fica diferente, ele precisa saber que ele está interferindo definitivamente na vida daquela pessoa. Um juiz, quando decide, né, ou uma juíza, se uma criança fica com o pai ou fica com a mãe, numa separação, a responsabilidade dele é imensa. Então só existe justiça quando eu presto atenção nas pessoas, quando eu presto atenção nos sentimentos das pessoas. Eu preciso tomar muito cuidado que a justiça, Montesquieu dizia isso, um outro pensador chamado Kelsen dizia isso, a necessidade da neutralidade ou da imparcialidade do juiz. Se eu vou julgar alguém que eu não gosto, eu deveria me declarar impedido e falar assim, não, eu não vou ter isenção para julgar essa pessoa. Ah, eu não gosto dele porque eu sou corintiano e ele é palmeirense. Bem, se você não consegue deixar essas coisas de lado, não julgue. Não faça isso com você, para que você tenha consciência tranquila de que você julgou da maneira correta. Não, eu não gosto desse partido e ele é uma pessoa desse partido e aí eu vou aproveitar e vou condenar. Não faça isso. Você não estará sendo justo. A história está cheia de acusadores que cometeram sérias injustiças. Bem, Jesus foi condenado por acusadores. Joana d'Arc foi condenada por acusadores. Sócrates foi condenado por acusador, por um tribunal. Então os tribunais cometem profundas injustiças. Eu, como trabalho com isso, né, dou aula para alunos de direito, olha aí, o Sandro, nosso delegado de polícia do Rio de Janeiro, essa preocupação de não fazer injustiça, Sandro Caldeira. É isso aí. Quando você tem o poder nas suas mãos, né, um delegado, um promotor, um juiz, um procurador, né, um defensor, ali estão histórias humanas, vidas humanas. A responsabilidade que eu tenho diante disso. Quantas histórias de pessoas que foram condenadas porque tinham o mesmo nome da outra e na simplicidade delas ela não conseguiu ninguém para defender. Aí até o Estado nomear alguém e a pessoa chegar e ela ficou 1 ano presa. Quantas histórias de pessoas que foram... Tem um outro filme que chama Luta por Justiça. Também está na Netflix, assim, quem puder assista esse filme, que é a história de um advogado muito bem formado que vai acompanhar um caso no corredor da morte nos Estados Unidos e ele fica impressionado com os erros que se cometem lá. Chegou-se à conclusão de que pelo menos 10% das pessoas que estão ali são inocentes. Mas, por algum problema do xerife, da investigação, eles estão ali e sem ninguém querendo defender. E aí vem a história dos preconceitos. Tem 2 palavras, né, que são muito complicadas nessa construção da justiça. Precipitação. Não saia julgando assim. Ah, eu vi isso no jornal. Ah, saiu uma matéria na televisão. A televisão ela é precipitada. Os jornalistas querem dar furo. Então não é porque saiu que a filha matou o pai daquele jeito que foi assim. O juiz ele tem que olhar para os autos, ele tem que ter uma preocupação imensa de buscar aquela verdade real. Mas às vezes os promotores eles já saem dando entrevista, né? Porque eles estão mais preocupados, né, em se tornar celebridade do que em serem justos, em serem corretos.
em deixar de lado a primeira palavra que eu falei, né, que é precipitação, e a segunda palavra que é preconceito. Eu tenho preconceito, porque ali é o caso das promotoras, né? Meninos negros, meninos, né, latinos, meninos... a outra era linda, uma loira, e o tempo todo quando a outra promotora falava assim, mas não sei, então você quer deixar esse caso, uma jovem de classe média alta foi estuprada e vai ficar assim? Não, peraí, não é que vá ficar assim, né? Olha, Alan, diretor do IBMEC aqui, que honra, meu amigo. A gente tem que ter essa preocupação, né, Alan, de que a justiça, ela tem essa calma necessária para que o correto aconteça. Eu estava falando do filme Luta por Justiça, que é um filme incrível, né? E esse filme, esse advogado que se formou e foi para o corredor da morte e começou a defender aquelas pessoas que ninguém queria defender. Imagina você ser condenado à morte e você não fez, e ninguém acredita na sua história. E aí depois, você pode ser morto, inclusive, né? Aí a sua família vai receber uma indenização depois. Esses adolescentes receberam a indenização, mas e aí? Acabou. Você fica 13 anos preso, destrói toda a sua juventude, as pessoas acabando com você, ninguém acredita em você, porque houve uma justiça precipitada, uma justiça preconceituosa. E a justiça é o poder pacificador. No momento que você vai para corrigir uma injustiça, é para que você fique em paz, para que a outra pessoa fique em paz, para que a ambição não ganhe da verdade. Aí a gente vai para Platão. Na República, quando ele pergunta da justiça, e aí tem os diálogos platônicos, né, Glauco dizendo para Sócrates, mas será mesmo que as pessoas, se não fossem obrigadas a serem justas, se não houvesse uma lei forte, elas seriam justas? E Platão quer dizer que a justiça é um elemento humano, que você vai se sentir bem sendo justo. Imagina num inventário, numa partilha de bens, né? Morreu o pai e tem ali 3 irmãos, e aí um consegue enganar os outros 2. Na visão platônica aristotélica, mesmo que ele tenha recebido mais dinheiro, porque ele conseguiu enganar e os 2 não perceberam, ele sabe o que ele fez. Então ele não vai estar em paz. Como, olha, né, Aristóteles está olhando a justiça como felicidade, e você quer buscar a felicidade, o que ele está tentando dizer é o seguinte: se você não compreender a beleza da justiça, que é tão bela como a estrela matutina ou vespertina, que é tão necessária, tão essencial como o ar que você respira, se você for injusto com o outro, você será injusto com você também. Mesmo que você tenha recebido a mais, você sabe que você enganou a pessoa que trabalha na sua casa, como você estava demitindo. Você falou que o contador fez uma conta e você conseguiu enrolar por um pouquinho, mas você sabe que você fez isso. Está dentro de você. Então a justiça está ligada a um processo de consciência. Como é que eu tenho a consciência daquilo que é correto? Nas bem-aventuranças não fala sobre a sede e fome de justiça, a necessária justiça, a busca disso. E aí a gente vive hoje momentos, né, muito tumultuados politicamente, não só no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, e que de repente eu fico torcendo para que a pessoa que eu não gosto, né, que ela, não, melhor prender esse aí mesmo, melhor fazer isso, mas não é isso que é justiça. Não importa se eu goste ou se eu não goste, não importa se é meu amigo ou se não é meu amigo, o que importa é aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é justo. Mas é preciso essa profundidade de uma justiça interna. Eu gosto muito do Khalil Gibran, ele é um escritor, né, um escritor árabe, mas ele é um escritor filósofo. E é fácil de ler, olha, sugestão de livros aí. Para quem nunca leu Khalil Gibran, tem um livro dele chamado O Profeta. E sempre, né, ele pergunta coisas e o profeta vai respondendo. E é isso que a Renilda está lembrando de um outro lindo que chama Milagre da Cela 7. Eu já falei desse filme também, mas como dói aquela injustiça, né? É um pai que a avó explica para a neta, inclusive de uma forma
tão bonita para ela entender como é que era o pai dela, porque o pai tinha, né, muitas dificuldades cognitivas, e aí ela fala assim, vocês dois têm a mesma idade. E aquele pai lindo, apaixonado, e ele é preso por ter matado, né, a filha de um comandante, né? Ele não matou a filha do comandante, mas o comandante cismou que ele matou e quis muito que ele fosse preso, e aí ele é condenado à morte, né? Enfim, depois não vou falar o final do filme, mas é lindo o filme. E o milagre acontece porque ele chega nessa cela, na cela 7, e todo mundo começa a espancar, porque o crime que ele cometeu é horroroso, né? Matar uma menina, e aos poucos ele vai realizando um milagre na vida de todas aquelas pessoas, na sua simplicidade, na sua pureza de alma. É lindo esse filme. Obrigado pela lembrança. Simone já leu O Profeta, a Fátima também. Olha que bonito isso aqui. Então, um dos juízes da cidade avançou e disse, fala-nos do crime e do castigo. E ele respondeu dizendo, é quando o vosso espírito vagueia pelo vento que vós, solitários e indefesos, fazeis mal aos outros e também a vós mesmos. E pelo mal que fazeis, deveríeis bater à porta dos abençoados e esperar. O vosso eu interior, olha que eu estava falando da consciência, é como o oceano, permanece para sempre imaculado, e tal como o etéreo só ergue os seres alados. O vosso eu interior é como o sol, não conhece os esconderijos da toupeira, nem procura as tocas da serpente. Mas o vosso eu interior não habita sozinho dentro de vós. Muito em vós ainda é humano e muito não é. O que ele quer dizer com isso, né? A grande questão, Gibran Khalil Gibran, a grande questão para ele, que é muito parecido com Aristóteles, é a seguinte: se você ouvisse o seu eu interior, se você cuidasse do seu eu interior, se você compreendesse o seu eu interior, você não seria injusto. Você não conseguiria ser injusto. Porque você perceberia que aquilo que você está fazendo não é verdade. Você está contando uma história para ganhar um pouco a mais naquela transação. Eu me lembro, né, quando eu era menor lá em Cachoeira Paulista, tinha uma coisa, eu acho que nem dá para fazer mais isso, mas as pessoas, elas iam vender um carro usado e elas voltavam com o velocímetro do carro, né? E aí alguém falou para o meu pai isso uma vez, e meu pai disse, não faça isso. Assim, por que eu quero levar vantagem sobre o outro? Isso é o princípio da injustiça. Por que eu tenho que levar vantagem sobre o outro? A gente já falou sobre ética. A ética é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, é ter essa... Eu gostaria que alguém me enrolasse quando ele está vendendo alguma coisa para mim. Por que a gente não vai para o preço justo, verdadeiro? Por que as pessoas não ouvem mais esse eu interior? Não conseguem olhar para dentro delas e refletirem sobre as próprias ações? O que eu estou fazendo está maculando outras pessoas por causa da minha ambição. Aristóteles dizia, para que a gente precisa de justiça? Por causa da ambição dos homens. Porque houve algum problema nessa bondade humana, que é aquilo que é natural para a gente. Nós somos naturalmente bons na visão de Rousseau e na visão aristotélica também. Toda arte, toda indagação, toda ação e todo propósito visam bem. Então eu sou bom, mas o que aconteceu comigo? Por que me criaram de um jeito que eu esqueci a minha bondade? E que eu gosto agora de pisar nas pessoas, de levar vantagem sobre as pessoas, de ter mais daquilo que eu necessitaria ter naquela relação com o outro. E eu me perco nisso, minha gente. Em vícios horríveis, como a avareza, como a soberba, como a arrogância, vícios que vão contra a virtude da justiça. Como é bom você poder falar a verdade. Como é bom você acreditar naquilo que você está dizendo, porque você não ensaiou para falar aquilo. Não foi um ensaio seu. Está saindo do seu coração. Do eu interior, dessa consciência do eu interior. Olha o trecho das bem-aventuranças, né? Vocês conhecem bem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Fome e sede de justiça.
Bem-aventurados os que são perseguidos por defenderem a justiça, pois deles é o reino dos céus. Há muitas pessoas que são perseguidas por defenderem aquilo que é justo. Muitas pessoas. Me lembro toda a discussão, né, quando teve no Brasil, dos direitos das empregadas domésticas, né, das pessoas que trabalhavam nas casas, quantas pessoas ficaram indignadas com aquilo, né? Isso é um absurdo, é o fim do mundo, porque eu acho ainda que eu sou superior àquela outra pessoa. Lembra do tema? Do humus, humildade, né? Estamos com isso na cabeça de ontem ainda. Humus, nós somos da mesma terra. Patrão ou funcionário dele vem da mesma terra. E da mesma maneira que eu tenho direito de ter direitos, ele também tem direito de ter direitos. E isso nos ilumina, nos acalma essa fome de justiça, de fazer aquilo que é correto. De não imaginar, inclusive o Brasil, infelizmente, a gente tem, né, alguns exageros nessa busca do judiciário, né? O Brasil é um país com 240 milhões de habitantes e tem 100 milhões de ações ao mesmo tempo acontecendo. É uma loucura isso, quer dizer, está todo mundo brigando com todo mundo. Se tem dois lados, né? É um pouco menos porque o Estado tem muitas ações. Mas enfim, imaginando isso, está todo mundo brigando, pleiteando alguma coisa, é o vizinho que brigou contra. Por que não conversa com ele? Se os dois não forem ambiciosos, vocês vão chegar numa forma correta. Tão bonito quando acontece, né, de casais que por alguma razão, enfim, deram errado, mas eles têm filhos, eles têm história, eles têm um compromisso de amor e eles conseguem de uma maneira elegante, justa, sem inventar coisa. Isso é fundamental. Tem um exemplo lindo que é de sabedoria e justiça, do Salomão, que está na Bíblia, né? Quando duas mulheres dormiam com as suas duas crianças, bebês, e aí uma das crianças morre, e uma vai e troca o filho com a outra. Quando acorda, ela vê o filho morto, meu filho, não, não é meu filho, esse é o seu, não, esse é o meu. E as duas brigando para ficar com o bebê vivo. Aí vão diante do rei, do Salomão. E não é meu, é meu, é meu. Como é que ele vai saber de quem é a criança? Naquela época não tinha DNA, não tinha nada disso. O que Salomão faz? O rei Salomão, né, um dos 3 grandes reis do início lá do povo de Deus, Saul, Davi e Salomão, né? Salomão fala assim, bem, corta a criança no meio e dá metade para cada uma então. Já que vocês não chegam num acordo, corta a criança no meio e dá metade para cada uma. Aí uma fala assim, eu concordo, tá bom. A outra fala, não, deixa a criança para ela. Aí Salomão descobre quem é a mãe. Nenhuma mãe ia aceitar o seu filho cortado ao meio, né? Na verdade, a outra, se tivesse um pouquinho de justiça, não aceitaria, mas se ela tivesse um pouco de justiça, ela nem trocaria uma criança com a outra. O ser humano, nessa perspectiva, minha gente, ele tem a paz na justiça. Agora, quando acontece de ele ser injusto, a gente falou, né, promotor, juiz, todo mundo precisa buscar a justiça onde eles estão, mas eu quero ir para o final do nosso bate-papo trazendo mais a justiça para a gente, para o nosso cotidiano. Senão eu fico lá, não, aquele juiz foi injusto e tal. E aqui o nosso curso de filosofia é para que essa filosofia nos ajude nos nossos cotidianos, né? Eu tenho 3 filhos, seja justo com seus 3 filhos, né? Ah, não, mas tem um que precisa mais de mim, e aí eu falo para o outro isso. Pode precisar, ame profundamente, mas muitas vezes os pais, sem perceberem, tratam de uma forma meio injusta um filho do outro e os irmãos passam a vida toda se guerreando, brigando por causa disso. O cuidado que é preciso que se tenha, principalmente na formação da psique, né, da mente dessas crianças, dos afetos dessas crianças. A justiça é um valor muito bonito de ser buscado. Acho que vale a pena a gente cultivar a justiça, como essa visão aristotélica, né? Tão linda como a estrela vespertina. É isso. A injustiça dói muito, é isso mesmo. Segunda-feira nós vamos falar sobre amizade. No domingo vai ter uma missa, né? Alguns padres amigos vão celebrar. Não pode, né, ter missa com as pessoas, então a gente vai estar na família só, mas a gente vai colocar aqui no meu Face e no meu Insta, meio-dia. Quem quiser acompanhar, rezar junto com a gente pela minha mãe, vocês podem acompanhar aqui pelo Face ou pelo Insta.
E na segunda-feira a gente vai falar desse tema lindo, que é o tema da amizade. Lindo, né? Deixa eu ver os temas da semana que vem aqui, ó. Segunda é amizade, terça é prudência, depois caridade, misericórdia. Olha, tanto tema legal. Mandar um beijo aqui para as pessoas antes de acabar. A Lúcia, Simone, Vilma, Glória, Tatiana, Helena Vale, Sueli Donato, Gema Lanza. Vocês estão gostando dos temas? Fátima Pereira, tá bom o tema? A gente tem mais uns 15 temas que vocês deram aí. Eu comecei esse curso imaginando fazer umas 10, 2 semanas, depois foi para 30, 40, 50 e estamos indo. Mas para mim é muito bom também, né? Ver as mensagens que vocês colocam, depois eu leio um pouco as mensagens. Ontem deu problema, hoje graças a Deus funcionou tudo, foi bom. Maria Edmar, manda um beijo para mim, um beijo para você. Simone, beijo para você. Miranda, Rosa Silva, Neide, Guilherme Logulo, grande ator. Sigam lá o Guilherme Logulo no Instagram, tem um outro, não sei se está no Instagram dele, acho que está na Broadway Brasil, texto lindo que ele fez, misturando alguns musicais, muito legal. Quem mais aqui? Neuza Simone, beijo para você. Sinira, é isso. Então eu encontro vocês aqui, segunda-feira, saudações acadêmicas. Vitor, um abraço, querido. Thalita, que legal. Não, legal ver alguns alunos meus aqui. Quer dizer, os alunos têm aula comigo às vezes a manhã inteira, e aí, que são aulas mais técnicas, né? E aí aparecem aqui na live depois. Fico muito feliz com isso, viu? Obrigado. Beijo para vocês, até segunda-feira então.